Caminhando para Jerusalém, Pai o conduzia. Ótima noite, meu santo, minha santa. A paz de Jesus e o amor da Virgem Mãe. Vamos ter hoje uma live maravilhosa, todos os TLCistas do Brasil inteiro aqui reunidos. Como é bom a gente se reunir, né? Como é bom a gente poder trocar ideias, conhecer as pessoas que fazem parte da nossa vida ou que não fazem parte da nossa vida, ou ainda quando a gente conhece algumas pessoas somente pelas redes sociais, não é verdade? Estou muito animado com essas lives das quartas-feiras, porque a gente vai conhecendo histórias, né? E são as histórias que ganham o nosso coração. A gente conhece às vezes as pessoas por ver as fotos, por ver os posts delas na internet. Agora, quando a gente bate um papo, que a gente conhece um pouco do dia a dia, isso aí conforta o nosso coração e nos faz até superar algumas dificuldades que a gente pode estar tendo, não é verdade? E assim tem sido. Todos esses encontros que nós tivemos ao longo desses dias tem sido muito enriquecedor. A primeira pessoa que esteve aqui, o Bruninho, do TLC de Santo Amaro, junto com o Bortolim, que é a grande figura aí do TLC, que sempre fez um trabalho incrível, né? Dedicou a sua vida em favor das obras do Padre Haroldo, praticamente, porque começou pelo TLC, depois pela Pastoral da Sobriedade, depois nós tivemos o pessoal, tanto o Isaías aqui, né, da nossa diocese aqui de Campo Limpo, quanto o Marconi também, que hoje é lá da diocese de Itaguaí, no Rio, mas foi a vida toda aqui da nossa diocese. Depois nós tivemos Patrick com uma história linda, um testemunho muito lindo, maravilhoso, lá do TLC de Cordeiro, junto com o Renan também, uma história fantástica, uma devoção à Nossa Senhora, lá do TLC do Frade, em Angra dos Reis. Depois nós batemos um papo aqui rapidinho, né? Foi o dia que eu falei um pouco da minha história. E semana passada falamos com a Sheilinha, coordenadora aqui do nosso TLC diocesano, uma das coordenadoras. E hoje você não pode perder de forma nenhuma. Nós teremos aqui, como você viu aí, o Luizinho lá do TLC de Batatais. Todas essas pessoas que falaram até agora, eu já conheci a história praticamente. E o Luizinho, a gente está criando uma amizade sem se conhecer presencialmente, mas interagindo, conversando aqui pelo Instagram, pelas redes sociais. Então eu já vou chamar ele aqui para ele poder compartilhar. Então eu quero começar com você para a gente poder fazer dessa noite. Quero fazer um convite a você para a gente fazer dessa noite uma noite inesquecível, certo? Então eu te peço, pega aqui, ó, o aviãozinho, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Encaminha aí para uma galera que já fez o TLC. Enquanto você faz isso, eu chamo o Luizinho aqui para a gente começar esse bate-papo maravilhoso com esse nosso irmão que já está aqui na sala. A música não, mas eu vou colocar ela aqui para rodar. Caminhando para Jerusalém. Fala, meu santo! Tudo bom? Bom, Junão? Tudo ótimo! E você? Você é um ícone do TLC também, né? Sou velho, só velho só. E aí, quanto mais velho a gente fica, mais gente a gente conhece, né? É verdade. E é Mas isso, que nada, irmão, né? Quanto mais experiente nós ficamos, diz que comida boa faz em panela velha, não é verdade? Exatamente, mas tem muita molecada boa, viu? Graças a Deus, né, Junão? A gente tem visto o que essa molecada tem aprontado. Tô vendo aqui, ó, entrando o pessoal de Morragudo, cara, Batatais. Ó, o Geraldinho Rossi. Geraldinho Rossi que é ícone. Esse é ícone. Esse aí, né?
Esse aí, ele é ícone também. Assim como você, Junão, já te conhecia já da tua missão, mas eu ainda não tinha barba, era muito novinho, eu só ficava olhando, assim, né? E aí hoje a gente, pela internet, né, acho que tem coisas que vêm para o bem. Quantas pessoas a gente conheceu? Quantos encontros promoveu? Eu estava escutando você falar um pouquinho antes. Quantos encontros promovidos à distância? Né? Você chama de encontro nacional, porque a gente está ligando de norte a sul. A gente pega o pessoal de Curitiba, que chama de Corações Conectados, né? Uhum. Tem o pessoal aqui da região de Brotas também, que tem uns projetos de coração para coração. E tá aqui Marcinho de Divinópolis, tá o Márcio também do Sul Mineiro. Cara, para pensar, numa quarta-feira, dia de jogo ainda, estamos concorrendo agora com a Irmã Kelly. Eu tava vendo aí quem tava aí, ó, Irmã Kelly, uma galera, Dunga. Nós estamos aqui, cara, nós estamos aqui com 22 mil pessoas, ó, 22 mil, já bateu 22, 20 mil. E Boris tá aí, ó, Boris é um grande telecista também. Pessoal de Franca, tem pessoal de Franca aqui. Bom, enfim. Coisas que é legal, o que é legal, Luizinho, é que são pessoas que talvez a gente presencialmente nunca se encontraria. Talvez nós pudéssemos ir lá em Aparecida, num encontro realmente, né, organizado pelo Secretariado Nacional, ou na Canção Nova, ou em qualquer outro lugar, ou até mesmo em Campinas, mas que talvez não fossem todos que iriam para lá, ou então se a gente fosse para lá, talvez a gente não ia ter tempo de poder conversar um com o outro. E pela internet a gente está fazendo com que toda essa quarentena sirva para que nós estejamos de fato unidos como telecista, né? Porque não só aqui, eu dei o nome de encontro nacional, porque a gente tem gente aqui do Brasil inteiro, né? Nem que seja um daqui, outro de lá. Mas agora com as lives também, dia de segunda-feira, conectando as pessoas do Brasil todo, isso aí é um movimento muito lindo que faz da nossa essência de TLC, de viver a vida com alegria, de pensar em sempre mais alto, não ficar chorando, eu não tive encontro esse ano, então, eu queria fazer mais um encontro esse ano, não vou conseguir, mas a gente ressignificar e dar um novo sentido e até... Mas a gente vai bater um papo falando disso mais pra frente, né? Porque, por exemplo, eu vejo todos os dias de manhã o TLC de Batatais rezando o terço, com muitas pessoas online e rezando o terço também. Isso daí é muito lindo. Eu acredito que se não fosse a pandemia, talvez a gente estivesse debaixo das cobertas. Debaixo das cobertas, não só de uma forma literal, por ser de manhã, mas quantas lives do TLC eu não tenho visto. Eu sigo muitos TLCs. Não somente as pessoas, não somente telecistas, mas o próprio encontro, como tem o TLC de Batatais. E eu vejo muitas, mas inúmeras lives do pessoal falando sobre a liturgia do dia, ou então rezando o terço, ou então falando o santo do dia, coisa que a gente não via às vezes antes, né? E eu nem sei se faziam isso no grupo de WhatsApp, por exemplo, não é verdade? Não. Eu concordo com você. O terço do TLC é uma iniciativa do Ministério de Oração aí, do TLC Batatais. Eu sou um mero participante dele, né? Hoje o Batatais tem um grupo de discernimento, né? O pessoal tá aí, Camila, Braulino, Graciana, João... O Braulino é quem apresenta, né, ou não? O Braulino, é ele mesmo, ele que opera. Braulino é o irmão consagrado. O Braulino, ele fez o 27º TLC, nós estamos no 30º, mas paramos por 4 anos. Então, um telecista que já tem 7 anos na caminhada, mas com uma bagagem violenta, né? Ele trabalhou na TV Aparecida, ele já trabalhou, além de trabalhar com isso, ele já participa aqui de uma comunidade em Batatais, que é a comunidade da Divina Misericórdia do Capitão Ferreira, né? Então, assim, que cuida das pessoas em situação vulnerável, casas de passagem. Ele pode me confirmar aí, Braulino, mas aproximadamente o irmão Francisco era um policial que aceitou, né, o chamado, né, Capitão Ferreira é o nome dele, olha só, Capitão Ferreira se consagrou e hoje chama Irmão Francisco, coincidentemente o mesmo nome do nosso Papa. Ele numa palestra uma vez falou assim, ó, igual você falou agora, Junão, podia não estar rezando o terço, podia estar no meio das cobertas. Ele falou assim, ó, ele é capitão aposentado da polícia e ele poderia muito bem viver a vida dele de aposentado, policial, trabalhou, fez o trabalho dele, né?
Hoje ele é o braço esquerdo e o direito do nosso bispo, Dom Moacir, aqui na Arquidiocese de Ribeirão Preto. E ele é coordenador e fundador dessa comunidade que chama Comunidade da Divina Misericórdia. Que os caras fazem um trabalho sensacional, uma comunidade daqui, né? Hoje tem casa de passagem, ainda mais está lançando agora, com o apoio da prefeitura, uma casa onde os moradores de rua podem tomar banho. A gente vai fazer uma campanha, até aproveitando essa live aqui com 27 mil pessoas, em breve a gente vai lançar uma campanha para arrecadar toalhas de banho. Para que as pessoas possam, né? Ele se ordenou diácono também. Enfim, diácono, né? Então o Braulino tem essa bagagem aí, um consagrado de Maria. E ele já rezava o terço todos os dias e está puxando a galera. Então é isso que é legal, o testemunho do jovem, né? O que a gente pode fazer de mão atada? O que a gente pode fazer de mão amarrada no momento onde, né, nos é privado o movimento, nos é privado os encontros, né? Eu vou ficar de mão amarrada? E aí já vem o Bertolini gritando na nossa orelha, né? Ai de mim se eu não evangelizar. E de pregar o evangelho em águas mais profundas. E, cara, você olha para um lado, olha para o outro, e você fala assim, será que é possível, né? Será que é possível fazer isso? E olha só as redes. As redes sociais não deixam de ser redes mais profundas. Hoje nós temos aqui, ó, pessoas de 4 cantos do Brasil. Amigos de faculdade meu estão aqui, ó, né? Então, assim, pessoas que através de um exemplo, você vai vendo, puxa, o João está fazendo um encontro lá legal. Vamos fazer um encontro aqui também, chamar as pessoas. A gente pode estar fazendo coisas simultâneas, né? Você está fazendo quarta-feira, a gente faz na quinta. Nunca deixar de evangelizar. Eu acho que esses testemunhos têm sido muito importantes. Eu não rezava o terço, eu me vangloriava. Vou te falar uma coisa, como cristão mais ou menos que eu era. Até um testemunho de conversão. Estava ótimo quando uma vez por ano rezava nas festas juninas um terço. Puta de um cristão, sabe? Porque eu devoto a Maria. E lá uma vez por ano, rezava o terço, às vezes terço, e de repente veio o William, também um grande líder do meu tempo de TLC, que agora está de volta, com todo vapor, com um projeto Terço no Lar, rezando toda semana. Aí já comecei a rezar toda semana. Aí vem Braulino e reza todo dia. Hoje eu não consigo ficar mais sem o terço. Hoje eu não consigo mais ficar sem o terço. Né? Então você pega a integração, olha, o Terceiro de Sul Mineiro, amanhã, no dia 20, vai ter uma live com o Júlio de Campinas, que é um grande missionário telecista também. E na segunda-feira já fica o convite já. Júlio, Bortolim, e eu vou dar uns palpites lá também, vou dar uma ajudada naquelas lives do Encontro TLC Nacional. Vamos divulgar isso aí mais extensivamente. Está tendo tanta coisa, né, que a gente deixa um pouquinho mais para frente para divulgar. Mas é isso, Junão. Se o pessoal quiser abrir para pergunta, acho que não tem muita história. Não, mas vamos começar primeiro pela pergunta. Quem é o Luizinho? Primeiro de tudo, né? Quem é você, cara? Se apresenta, tem pessoas que te conhecem, tem muita gente que não te conhece, tem muita gente que gostaria, que talvez te conheça, mas gostaria de saber um pouco mais. Manda ver. Olha, eu sempre vi a Marília Gabriela e sempre fiquei com medo de receber essa pergunta. Eu ficava pensando o que eu responderia, sabe? Cara, o Luizinho, vou te falar a verdade. Ontem teve aquele evangelho do menino, né? Não do menino rico por causa do dinheiro, mas sabe aquele menino que faz tudo direitinho? Fala, mas, Senhor, eu sigo tão direitinho, né? As coisas. Você está falando que você é o Padre Fábio de Batatais. Sou Padre Fábio. Eu vou ter que fazer a barba, viu? Coitado do Padre Fábio, viu? Olha lá, ó. Falaram assim que quem é o Luizinho? Botaram 15 ovos de dinossauro, a Daenerys foi lá, colocou no fogo, e um deles nasceu eu, que eu sou um dinossauro. A Adriana, tá aqui, Adriana Dias, minha ex-chefe, mais uma grande amiga e companheira, minha madrinha de casamento, entrou agora aqui também. Então, o pessoal tudo entrando aí, meus amigos. Legal entrar no perfil pessoal, que a gente encontra muita gente, né? A Patrícia lá de Caruaru tá aqui. Então, é o seguinte, ó, quem é o Luizinho, né? Cara, eu nasci numa família católica, minha mãe católica, meu pai muito trabalhador, mal ia à missa, né? Mas eu tenho uma história de conversão com ele, porque meu pai fumava, né? Muita gente não sabe, mas meu pai fumava. E eu sempre, desde criança, não sei porquê, mas eu sempre fui um antitabagista de plantão. E eu pedia pro meu pai parar de fumar. Um dia meu pai, por vontade própria, parou de fumar. Eu tenho 38 anos, e meu pai deve
deve ter parado de fumar pelo menos há uns 34, 33 anos aí. Nossa. Né? E tem uma irmã, Graciana, que faz parte do grupo de discernimento e apoio, ela é ministra hoje também. Enfim, né? Tudo começou quando fiz minha primeira comunhão, a minha crisma, seguia tudo direitinho, na mesa com meu pai e com minha mãe, como todo jovem, que toda criança faz. Até que, muito dentro de casa, a mãe não deixava sair de jeito nenhum. Quem conhece sabe que a dona Dorinha é dose de leão, né? Até 14 anos, assim, ixi, pra sair o nariz para fora de casa era uma briga, né? E aí eu fui fazer TLC, o professor Glauber tá aí, era meu colega de classe na época, pegamos essa ficha e falou, vamos passar um final de semana diferente. Vamos nesse retiro, ver o que dá aqui. E foi justo no final de semana do dia 14, 15 e 16 de agosto, fez 22 anos agora, foi de 98, cara. Eu era um jovenzinho, e eu lembro o padre Haroldo veio no meu TLC, 7º TLC de Batatais. Veio o padre Haroldo, veio o Bortolim, Nanico, que é um grande líder também, que você muito breve vai ter que entrevistar, porque o Nanico levou inclusive o TLC para ir para São Paulo. É um dos primeiros TLCs do Brasil. Nanico estava lá e eu me recordo de várias coisas interessantíssimas que aconteceu naquele encontro, como, por exemplo, algumas irmãs que vieram, missionárias, tinha uma da Índia, uma de Cabo Verde e uma outra que era europeia, mas não lembro de qual país. Cara, e essa indiana colocou uma paramentação, uma roupa típica da Índia e fez uma dança da Índia. E o padre Haroldo no meio, e o Bortolim batendo no tambor. Cara, isso faz 22 anos, eu não lembro o que eu comi ontem, Junão. Mas são coisas que não saem do nosso coração. Que não saem, então, é verdade. A Letícia tinha 2 anos, ó. Olha lá, o Éder tá aí também, Nanico, falando de Sertãozinho, o pessoal de Sertãozinho tá na área. Cara, então o Luizinho transformou uma chavinha nele, né? O Luizinho transformou uma chavinha naquele encontro. Eu tinha um medo de chorar em público, né? Hoje todo mundo sabe que se eu começar a falar, daqui a pouco, se eu começar a falar da minha filha, que eu vou chorar aqui nessa live. Entendeu? Eu tinha medo de chorar, vergonha das meninas, porque que as meninas vão pensar, eu choro, né, e tal. Eu lembro Bortolim falando, cara, as coisas iam pro meu coração e eu lia meu crachá pra não prestar atenção nele, entendeu? Eu li meu crachá umas 590 vezes. 590 vezes. E aí o Bortolim falando e tal, mas tá. Passou, comecei a participar de grupo e eles começaram a me prometer o seguinte no grupo de jovens. Cuidado, líderes, com o que vocês prometem. Eles prometeram para mim o seguinte, ó, se você participar, né, você vai trabalhar no próximo TLC. E Batatais tinha um TLC, Junão, fazendo um seminário, cara, eu não sei de onde tirava tanta gente. Porque fazia um TLC de 100 jovens. 100 jovens fazendo, cursistas, né? E Batatais tem 50 mil habitantes, 60 mil. Então, assim, uma grande parte da população jovem estava lá, mas envolvia, tinha uma paróquia, 2 paróquias só na cidade, envolvia a cidade toda. Era um evento municipal, era, né? O evento, e acontecia 2 vezes por ano, se eu não me engano. E aí, o que acontece, cara? Eu sei que fiz o 7º, no 8º eu participei de todos, no 8º não me chamaram. Aí eu continuei, né? Falei, poxa, tá, vamos nessa. Participei de todos no 9º, não me chamaram. Aí eu falei, quer saber, cara? 2 anos depois, ninguém quer saber de mim, né? Ninguém liga pra mim. Isso que eu falo, pessoal. Eu tô te contando essa história porque a acolhida é importante, né? A gente, como líder, como telecista, como cristão, tá? Independente de qualquer coisa. O Bortolim fala isso também, né? Ali onde tem um telecista, ali tem uma chama de TLC. E só você jogar, às vezes, um fósforo, que essa chama se acende novamente. Então aconteceu comigo, e eu faço convite para que todos que, né? Aí o pessoal de Taquaritinga, a Natália, grande líder. Nossa, o Ricardinho Mazzi aí de Guariba, tá aí, o pessoal tá tudo na área. Bom, enfim. O que eu quero dizer com isso, Junão? Que não cabe todo mundo no encontro, mas existe oportunidade da gente criar coisas para mais gente participar de mais coisas, entendeu? Parte do que a gente vai criar. As pessoas vão se espelhar nisso, mas muitas vezes, como jovem, a gente não consegue ser espelho. A gente quer viver a nossa vida e aí já vem o evangelho do de hoje, né? Falei do evangelho de ontem, porque era um menino muito bonzinho, um menino que não reclamava, que não fazia feiura para pai e para mãe, roubava, não matava, fazia tudo que tá ali nos 10 mandamentos, né? Mas sabe apegado, assim, ao mundo? Tipo,
né? Eu pronto para o céu, né? Um foguete pronto para o céu, com combustível do Espírito Santo ali, que Jesus já nos dá, com um monte de cordinha amarrada no mundo. Uhum. Né? E assim vivi a maior parte Prendendo, da minha... né? Cara, vivi a maior parte Prendendo da e impedindo, minha... a gente olha para os pecados grandes às vezes e vê que são essas coisas pequenas que às vezes impedem a gente de decolar de uma forma para poder, não só por conta da nossa vida, mas para poder impactar a vida de outras pessoas, né? Exatamente. E nesse ponto, Junão, eu não fui exemplo não, cara. Eu sempre fui um cara muito amigão. A Ariana tá aí, sabe como é que funciona, né? Eu sempre fui, vem cá, vamos lá, e tô chegando, vamos para aquele barzinho ali. Chegava, cara, eu fazia uma turma de 30 pessoas, esses 35 aqui era a minha turma do barzinho, não para beber. Uhum. Só para conversar, não dava nem para conversar, porque você não conseguia conversar com o da ponta de lá. Então eu sempre fui muito de juntar as pessoas, mas te garanto que eu não era um exemplo a ser seguido assim de evangelização e tudo mais, né? Nem estudava muito, mas eu era um líder. E hoje que eu entendo essa liderança, cara, hoje eu vejo o jovem, vejo essas questões assim, da gente poder fazer coisas novas, um terço. Juliana Marinheiro, entrando agora, é a primeira telecista batataense. Ela foi fazer lá em Sertãozinho e trouxe telecista para Batatais. Está aqui hoje também, uma grande amiga nossa legal. aqui. E tá aqui então, hoje, né, cara? Assim, o TLC, ele deixa uma marca na nossa vida que a gente leva de fato para a vida inteira. É como se fosse, é igual a tatuagem permanente, né? Você faz uma tatuagem, ela fica ali, a vida toda vai ficar aquela marca. E a mesma coisa acontece com o TLC, uma marca positiva que não importa se você está indo para a igreja, não importa se você mudou de país, se você fizer o sinal, você vai saber que é um TLCista e vai te trazer memórias tão boas, mas coisas boas. Dificilmente a gente fala assim, fiz o TLC, que coisa horrível. Não, memórias boas, porque a nossa vida foi impactada realmente no curso, né? A nossa amiga Gabi tá com uma filhinha aí de 1 semana. A Helena, ela tá aqui, ó. Saudade do povo, querendo encontrar. Ricardinho aí de São Paulo, figuraça, um cara sensacional também. Não, então, continuando, cara, assim, só para resumir, né, eu passei grande parte da minha vida meio que no escuro, mesmo tendo a oportunidade de estar no TLC, ser telecista, fiz cursilho, trabalhei no cursilho, que me deu grande base para o TLC, que o TLC é um filho do cursilho da cristandade, né, agradeço muito o movimento de cursilhos pela organização, pelo ver, julgar e agir, que é o cerne, o coração do encontro, né, E aí, cara, fui assim, era muito bom porque eu tinha muitos amigos ali, né? Cara, e só recentemente veio um tapa na minha cara e falou assim, tá, e aí Jesus vem e chama, né? Eu falei, tá, você tá disposto a deixar as outras coisas do mundo? Você tá disposto a me seguir? Né? E aí veio o convite para o discernimento e apoio de Batatais, para dar um apoio no discernimento, veio o convite do Michael, hoje, para coordenar o secretariado do Subregional Arquidiocese Ribeirão Preto, que envolve, só o nosso aqui são 5 dioceses que tem o TLC, que é a Diocese de São João da Boa Vista, que tem o TLC de Mogi, que é mais perto de Campinas do que de Batatais e Ribeirão. Só aqui tem Ribeirão, Batatais e Sertãozinho, depois tem aqui em Barretos com Severínia e Morragudo. Ali a gente pega aquela região de Jaboticabal, cara, tem 10 TLCs frutuosos ali, TLC Guariba, Pradópolis, Guariba, Monte Alto. E aí você vai ver as lives dos caras, os caras são todos sensacionais. E você vai pegar e live todos os dias. Eu vejo live dessa galera aí todos os dias. Né? Então nós somos em 25 TLCs aqui, contando ali também com o pessoal de Catanduva. São 26 TLCs nessas dioceses. Então, ele me deu essa incumbência para estar aqui. Eu comecei a ver melhor o encontro. Comecei a ver que a gente precisa, além de ser amiguinho da galera, discordar de algumas coisas, que a gente precisa ser evangelho vivo. Né? E aí veio uma palavra, hoje eu pus no grupo o evangelho do dia, porque às vezes a Marina, minha filha, acorda 3h30, 4 horas da manhã para mamar. E como eu tenho muita coisa de manhã, eu falei, vou rezar o terço, vou ter que ler a homilia. Eu já vou mandar a homilia já, porque é ao menos uma coisa. Né? Ficou uma tarefa, só estranho. Eu falei assim, o cara não dorme, pô. Posta 3h30 a homilia, 4 horas da manhã, é por isso, pessoal. Eu tô dormindo, viu? Mas eu posto. Enfim, o que acontece?
E aí, cara, escutando esse evangelho de hoje, e é um evangelho que era pra mim, eu sempre curti muito, né? Eu falei, aí até escrevi no grupo hoje, é um evangelho pro jovem. Porque todos foram trabalhar na vinha. Uns foram trabalhar antes, outros trabalharam depois, e todos ganharam a mesma recompensa, né? E aí eu pensando assim, puxa, mas a gente tem uma recompensa. A gente entrou na vinha primeiro, a gente teve o prazer de trabalhar na vinha por mais tempo. Só que hoje veio uma palavra, cara, desse evangelho, que mudou assim também a minha concepção. Falei, eu vou ter que falar hoje à noite isso aí. Jesus, quando o patrão chegou na praça, ou na localidade onde ele estava, perto das 5 da tarde, ele perguntou para as pessoas, né? Ele perguntou o seguinte, e vocês, por que vocês não estão trabalhando lá na vinha? E eles responderam o seguinte, porque não fomos chamados ainda. Então eu estou te chamando agora e você vai. E eles foram trabalhar na vinha, foram os primeiros a receberam uma moeda de prata, que é a nossa Eucaristia, que é o nosso céu. E os outros receberam a mesma coisa, mas, puxa, eu deveria receber 2 hóstias, porque eu estou aqui mais cedo. Cheguei primeiro na missa, né? Então, mais ou menos assim. Estou aqui há mais tempo, né? E aí a gente para pra pensar assim, eu trabalho, mas, puxa, eu tô privando tanta coisa da minha vida como jovem, você jovem tá privando tanta coisa da sua vida, só para trabalhar mais tempo na vinha, só para ficar mais tempo nesse sol. E na verdade ele não quer dizer isso. Ele vai passar uma vez só para te chamar. Às vezes às 8, às vezes às 9, às vezes ao meio-dia e às vezes às 5 da tarde. E se ele te chamou às 8 e você não falou sim para ele, às 5 da tarde pode ser que você nem chegue. E você parar para pensar, cara, então assim, nós como jovens temos esse compromisso com os outros jovens, sabe? De mostrar que esse trabalho para Cristo é bacana, que esse trabalho para Cristo é gratificante, que isso é edificante, que não é triste. Como o Padre Haroldo falava, é preciso viver a vida com alegria. E a vida é às 8, às 9, ao meio-dia e às 5 da tarde. A gente não precisa esperar simplesmente chegar às 5 da tarde para ser chamado. Você não pode protelar isso aí na sua vida. Se o chamado chegou, seja com 10, com 15, com 20, com 30 anos, com 35, é a hora que Jesus está te chamando para ir para a vinha. A responsabilidade vai ser igual para todo mundo. Mas não fala não na hora que ele te pede, não. Né? A gente tem que ir a esse encontro. Eu leio muito Agostinho, estou com um livro aqui, me permite pegar. Cara, que Agostinho me lembra muito, assim, a minha caminhada, porque ele bateu muito cabeça, né, cara? E velho é que ele se encontrou, né? E aí eu tenho esse livro que indico para todo mundo, chama Na Estrada com Agostinho. E vem com outro livro em branco para você escrever. Vem junto? Vem junto. Louco, cara, louco. E é o seguinte, ó, a primeira pergunta do livro é o seguinte, o que eu quero quando eu quero mudar o mundo? Agostinho. Aí, já no prefácio fala o seguinte, que é muito interessante. Esse livro não é um livro sobre Agostinho. Esse livro é um livro de Agostinho sobre você. Então, cara, é o fato da gente se conhecer. Toda manhã é uma oportunidade da gente se conhecer melhor. Pessoal de Batatais, eu entrei com o meu perfil, não entrei com o perfil do TLC Batatais, porque muita gente me conhece como o Luizinho do TLC de Batatais. Mas antes do Luizinho do TLC Batatais, tem muito amigo, tem muita pessoal da caminhada, tem pessoal da faculdade, tem pessoal do trabalho. As pessoas me conhecem, então, né? Não tem como ter máscara. As pessoas sabem que eu fiz, que eu deixei de fazer, entendeu? Já a gente bate cabeça como humano, né, cara? Olha o Bortolinho aí, ó. Campeão! O grande Borto. Bortolinho prestigiando aí. Grande Bortolinho. Segunda-feira tamo junto, Bortolinho. hein? Segunda-feira tamo junto aí, Bortolinho. Ó, X junto, aí, um grande amigo lá, que eu fiz. E é isso, ó. Basicamente, resumindo, né? Eu entrei tarde nisso aí. Eu fiz meu TLC há 22 anos atrás, mas te falar que minha caminhada ela começou ano passado no 30º TLC. O ano passado no 30º TLC, apesar de tanto tempo de caminhada, apesar de ter participado de congresso, uma coisa que também me salvou muito a vida, e tenho esse testemunho, eu nunca era líder de nada, eu gaguejava, não falava em público, isso aqui era impossível de fazer. Né? Um jovenzinho inquieto que só respondia quando passava naquelas rodas de pergunta de grupo de jovens, né? E aí, o que você achou do evangelho? Eu falei, o mesmo que ele. Totalmente inibido, viu, Junão? E um dia, cara, não tinha muita gente lá para votar numa nova coordenação. E votaram, o menino ia sair e me colocou, o Edu.
Eu chamei ele para a live de hoje. Aí o Edu falou assim, você vai ficar no meu lugar, que eu tô saindo da cidade, não vou poder mais ficar na coordenação, você vai ficar no meu lugar. Eu falei, caramba, e agora? Fiquei. E aí fui um suplente, fiquei lá de suplente, um dia apareceu o terceiro Congresso Nacional do TLC, por volta de 2010, coisa assim. E aí o pessoal combinou, falou, lá em Campinas, puxa, Campinas é longe, como é que a gente vai fazer para ir? Ah, larga a mão, vamos não. Aí eu quietinho no canto, eu falei assim, gente, por acaso eu poderia ir? Eu falei, vai, isso é até bom que vai ter alguém de Batatais lá para representar. Pra representar, com o pessoal de Sertãozinho, foi o Leandro, grande amigo meu, mais um amigo de Sertãozinho, nós pegamos um ônibus em Ribeirão, fomos para Campinas, andamos Campinas inteiro para chegar no Instituto Padre Haroldo. Chegou lá, eu lembro do sol se pondo, subi na rampa, quem que eu encontro? No caminho, o mesmo cara que muitos anos atrás tinha feito eu chorar no TLC, que foi o Bertolini. Eu falei, cara, o cara existe. O cara existe ainda. Eu vou poder reencontrá-lo. Ele pegou no meu rosto com as duas mãos, com aquela mão forte que ele tem, né? Uhum. Ele falou assim pra mim, assim, que bom que aquele pessoal lá de cima veio aqui. Cara, ele lembrou de mim de Batatais. Nossa. E ele aí tem uma memória, cara, e as atitudes dele são impactam a nossa vida, né? Eu falei, cara, então peraí, era pra eu estar aqui. Aí outra coisa, eu sentei na sala, começou a passar as cidades. Cara, fizeram uma homenagem para Batatais com a foto da igreja, não sei o quê. E se não tivesse ninguém lá? Então, muitas vezes a gente acha que o convite não é pra gente. Mas vale muitas vezes a gente levantar a mão porque o convite é para você. Então, esse chamado de Jesus é a qualquer momento. E se você sentiu no seu coração que é a hora de você ter esse chamado, você vai lá, agarra isso, você não vai perder nada na sua vida. Padre Eloy, que é um grande, Cônego Eloy, um grande padre do nosso TLC Batatais, ele também foi um dos grandes líderes do TLC Sertãozinho, ainda lá nos primeiros TLC Sertãozinho, ajudou muito a implantação do TLC Batatais. Ele falava assim, ó, entre dois caminhos, o do céu, por mais estreito que seja, você nunca vai se arrepender. Qualquer escolha que você tiver que fazer na vida, aquele que te aproxima do céu, você não vai se arrepender. Então, então foi isso minha caminhada, cara. Eu chegava nos entroncamentos e falava, tá, eu vou trabalhar ou vou pra missão? Eu vou nisso, eu vou pra festa, eu vou pro carnaval. Eu falei, cara, é muito mais gostoso ir pro carnaval, mas tem essa missão aqui, vamos, né? Cara, nunca me arrependi, porque hoje as pessoas estão aqui nessa live. Pessoas que eu conheci que eu jamais conheceria se eu não tivesse tomado esse rumo. Se eu não tivesse tomado esse caminho, você entendeu? Então, tudo é escolha, cara. Tudo é escolha na vida que a gente faz. E isso foi lá nesse encontro, e eu comecei a conhecer o Nacional. De lá, eu conheci Marcinho, que é de Paraíso, conheci Nivaldo de Guariba, conheci Gordo, que é do TLC de Novo Horizonte, que é um TLC que tá parado, tá adormecido, mas a gente vai recomeçar esse TLC lá em Novo Horizonte. E aí surgiu a ideia do quê? Um regional, de juntar os TLCs que eram perto. Depois, com essa coordenação nova, veio a ideia de dividir essas regiões da mesma maneira que é dividido na CNBB, através de províncias eclesiásticas. Então a gente tem 4 coordenadores em São Paulo, tá aqui o Ricardinho, SP1. Eu faço a parte aqui do interior norte de São Paulo, que seria a Arquidiocese de Ribeirão Preto. Você tem o pessoal de Botucatu, que está aí também o Rafa, e o pessoal de Campinas, que é o André. E começou a se dividir. E aí os diocesanos e tudo mais, é um processo de estruturação. Hoje eu consigo enxergar. O TLC crescendo dessa maneira orgânica, entendeu? Mas de uma maneira que seja certa, mesmo que precise voltar a 2 TLCs no Brasil, mas que volte de maneira correta. Ali, ó, a Bia está fazendo uma pergunta. O Vitor aqui de Palmares Paulista está aqui também. Um grande abraço, Vitão. Volte a pergunta. Quem é o Luizinho? É esse aí, ó. O grande servo de Deus. Ah, tá, não é pergunta. É afirmação. Ô, Bia. Você que é uma grande serva de Deus, a Bia me inspirou. Teve a noite do macarrão esse final de semana. E a Bia cuida da pastoral de rua lá na Diocese de Itapemirim, na cidade dela de Marataízes. Escreve direitinho pra mim, que eu não vou saber falar Marataízes, ponto. E ela cuida das pessoas de rua, que o Thiago Dutra também, em Ribeirão, faz isso, né? Antes de alimentar a alma, eles alimentam o corpo das pessoas. Levando comida, levando a palavra, enfim. E a gente teve a noite do macarrão, cara, e a gente teve a ideia, assim, muitas pessoas, Marataízes, olha lá, a cidade, do Espírito Santo. E a gente as meninas tiveram a ideia, muitas pessoas compraram de fora, o Marcinho, que está aqui de Divinópolis, comprou lá de Divinópolis para servir uma pessoa de rua aqui. Vários outros amigos fizeram isso também. E o que acontece? Que gesto novo.
as meninas pegaram os pacotões, tem foto disso, e saíram andando. E perto dali, pessoas moravam ali na rua, muito longe da nossa realidade. Às vezes que a gente não vê morador de rua em Batatais, mas tem morador de rua em Batatais, gente. E tem um menino que passa aqui, cara, que eu acabei assim, pegando meio que ele pra Cristo, sabe? Eu falei, cara, o cara me procura, eu paro pra conversar com ele e senta, um morador de rua. É um menino jovem de Ribeirão. E aí eu perguntei onde que ele tava, cara, e eu, nesse dia, na noite do macarrão, eu falei, eu vou procurar ele. E eu fui lá no esqueleto onde que ele tá, no esqueleto de um prédio onde que eles estão ficando com outros meninos, usaram de drogas também, e levei. O João, meu cunhado, tá aqui, foi comigo. Cara, foi Cristo. A gente levou 8 marmitas, passou um tiozinho procurando latinha. Eu falei, você quer uma marmita? Ele falou, você pode me conseguir 2? Porque eu tenho mais gente para comer lá em casa. Conseguimos mais marmita para ele. A menina saiu com um corote debaixo do braço. Ele falou, quanto você tá aí? Nós estamos em 4, tínhamos mais 4. E aí, assim, tipo, a providência de Deus. De repente elas estavam rezando para ter um prato de comida aquele dia. E aquele dia fomos nós. E agora, hoje, quem será? Não é verdade? Então, é verdade, assim, ainda mais com esse frio, né? Ainda mais com esse frio. E aí vem Padre Haroldo na minha cabeça agora. Padre Haroldo fazendo esse trabalho que ele fazia com a bicicletinha dele. Uma hora ele se desesperou, de desesperança, de imaginar o quê? De imaginar que ele não teria força sozinho para evangelizar todos aqueles jovens, para tirar todo mundo da rua. Sabe aquela sensação de fraqueza, que eu não vou conseguir estar aqui no centro de Campinas, tirando esses jovens debaixo do pontilhão? Aí ele olhou para o céu e falou assim, por que você permite isso, Deus? E Deus respondeu no coração dele, eu não permiti, eu criei você para mudar essa situação. Nossa. E hoje a gente tem aí o grande exemplo do Santo Padre Haroldo dos Jovens e do Espírito Santo. Nos terços a gente já reza assim, a intenção dele, que a gente possa sempre ser um pouquinho desse embrião que Padre Haroldo brotou em nós com o TLC. Né? A gente parava para pensar, com tantas mazelas que o mundo passa, hoje eu conversei com a Dani, por exemplo, lá de Itapemirim. Desculpa, a Dani é de Monte Castelo, Santa Catarina. Ela falou, como que você tá? Mandei o convite para ela participar hoje. Ela falou assim, bom, já passou aqui, né, a pandemia que está aumentando, o furacão, os gafanhotos que quase chegaram, teve esse final de semana agora, foi uma tempestade de gelo, e ainda está arriscando ter neve esse final de semana. Mas estamos bem. E o seu assistente social tem encarado isso muito de perto, essa dificuldade do povo. Então, a gente olha com desesperança e Deus fala no nosso coração, mas eu fiz você. Né? Então, assim, mesma coisa. Como que a gente vai fazer para se conectar com as pessoas, com histórias, e levar pessoas a conhecer a história de outras pessoas, a evangelizar? Aí Deus, Junão perguntou para Deus, como fazer? E deu essa ideia de fazer as lives. E deu a ideia de evangelizar. E tem o de São Miguel também que você faz, né? Tá fazendo a quaresma de São Miguel. Isso. E assim por diante. O Maurício, que está aqui na live do TLC Batatais, está fazendo no canal dele a quaresma de São Miguel. O Júlio de Campinas está fazendo a quaresma de São Miguel. Entendeu? Então assim, cara, é tanta gente dando exemplo que se eu tivesse na minha casa, sem acesso a vocês, de repente eu nem saberia que São Miguel é dia 29 de setembro. E tem muitas... E olha que a gente participa da igreja, né, Luizinho? Mas eu recebo através... aqui do Instagram também, mas bem mais do YouTube, que eu nem tenho tanta visualização assim no YouTube, mas eu recebo feedbacks de pessoas que nem vão à igreja, mas que a palavra, o carinho, o amor chega até eles pelas redes sociais, porque um dia estava navegando, procurando qualquer coisa, e o YouTube foi lá e pum, deu para ele entrou, e aí a pessoa manda depois para mim, né? Nossa, você falou comigo através dessa palavra. Há um vídeo que eu gravei, sei lá, 5 anos atrás. Pessoas que fizeram TLC e nem lembravam mais do TLC, porque não participou mais da igreja, falaram, nossa, eu fiz TLC e esse vídeo aqui serviu para falar comigo. Então, quando a gente se coloca à disposição, a serviço de Deus, a gente não precisa a gente não recebe nada em troca, né? Ou melhor, a gente não faz para receber nada em troca, mas quando a gente fala o nosso... a gente faz o nosso Fiat, a gente tem que acreditar que uma hora vai chegar lá na frente, e alguém vai ser... vai tocar no coração de alguém isso. E isso é muito legal quando alguém te dá esse feedback. E pelos vídeos que ficam gravados, eu já tive vezes que eu gravei vídeo,
Aí, no começo, né, você entra lá depois no YouTube e vê lá 3 visualizações. Aí você fala, eu não vou gravar isso mais, não. 5 visualizações. Aí, ó, teve uma vez que eu pensei nisso. Eu tinha feito um vídeo, tinha dado, sabe assim, eu senti inspiração de fazer. E aí, passou 1, 2 semanas, 5, 4 visualizações. Falei, meu, quer saber, não vou fazer mais isso não, coisa da minha cabeça. Passou alguns dias, eu recebi um e-mail. Eu quase nunca abro e-mail. Eu recebi um e-mail e falava, ó, muito obrigado. Eu peguei esse seu e-mail aqui, ó, no YouTube, e eu precisava ouvir aquelas palavras. De qual vídeo? Daquelas 4 visualizações. Então a gente não faz vídeo, não faz as coisas para ter visualização, para ter curtida. A gente faz para poder evangelizar. Da mesma forma, a gente vai em grupo de oração, tem 4 pessoas e Deus fala com aquela pessoa aquele dia e toca no coração dela, não é verdade? Então, isso que você está falando vem ao encontro da nossa realidade de sim, sim, não, não. E se a gente diz o nosso sim, que seja para a glória de Deus, né? Exatamente, não. E é sensacional, cara. Só agradeço aí pelo convite. Agradecer as pessoas que estão aí também. Olha lá, Reginaldo Margar. Olha o Tarzan aí, ó. Esse cara aí também. Hoje só tem ícone aqui. Esse cara também mudou minha vida, viu? O Tarzan não sabe o tanto que eu sou grato pela vida dele. É um grande missionário. Aquele, uma vez em Ribeirão, ele falou, cara. Eu falei assim, eu sou missionário do TLC, eu acho que eu sou o único que vive de missão, né? Ou eu estou errado sozinho, ou eu sou o único certo. Para pensar, né? E ele é uma grande inspiração, cara. É um cara mochila nas costas, um cara... o cara saiu... Escuta essa história, então, do Tarzan. O cara saiu de São Paulo, eu fiz um convite para ele pegar um ônibus e vir pra... Na verdade, ele estava em Sertãozinho, ia vir para cá e se convidou. Assim, falou, Luizinho, eu vou estar por aí, cara. Se você quiser fazer alguma coisa, eu vou estar na área. Eu falei, nossa, Tarzan, que oportunidade pra gente estar com você aqui. Vem pra cá. Só que aí, ele veio trazer o Padre Haroldo, foi em setembro, antes do falecimento do Padre Haroldo, por causa do congresso aqui. Até com o Bortolin estava também. Ele teve que voltar para São Paulo para levar o Padre Haroldo de volta. E aí ele estava em São Paulo, mas ele estava com compromisso aqui já. Ele falou, não, mas eu vou pegar o ônibus. Chegou lá, perdeu o ônibus. Perdeu o ônibus, pegou o carro e veio. Aí eu falei, vamos ver se ele tá bem, né? Vou ligar pro Tarzan. Olha como que as pessoas são conhecidas. Vou ligar pro Tarzan. Liguei pro Tarzan, liguei pro cara lá na Adriana. Olha, ele esqueceu o telefone em casa. Eu falei, tá, mas tudo bem, Batatais ele chega, mas ele sabe que igreja que é? Eu não falei endereço. Onde que vai ser a reunião? Como que eu vou fazer pra achar Tarzan? E se ele não chegar na Batatais, como é que eu vou fazer? Tarzan é uma figura, né, cara? Mas pensa, o cara sai sem telefone e dá 400 quilômetros pra chegar aqui, pra dar um testemunho. E detalhe, ele não dormiu aqui, ele voltou no mesmo dia. Foi à noite. Então, e aí ele chegou em Batatais, cara. Entrou na cidade, que é gigante, né? Parou no semáforo. Olhou para um lado, olhou para o outro, falei, agora, vou pedir uma informação para chegar no lugar. Abriu o vidro, né? Tinha um motoqueiro do lado dele. Olhou para o motoqueiro e falou assim, o cara falou assim, ô Tarzan, você tá bem? Nossa. Era um telecista, o Gui. É de arrepiar. É o Cochilim, né? Falou assim, ó, você vai no grupo hoje, né? Eu vou te levar. Tudo é providência de Deus. O cara saiu confiando já que ia dar certo. Entendeu? Como os apóstolos saíam para o mar, e o mar é a morte na Bíblia, né? Porque era uma coisa que era incontrolável, eles não tinham controle nenhum sobre aquilo. Né? Eles só iam. Né? E assim foi. É um grande missionário, um grande exemplo para todos nós, né? Grande Tarzan, Bortolin. Bortolin com essa moto dele aí, um dia ele pegou e desceu aqui em Batatais. E aí a gente até estava conversando esses dias sobre essa terceira onda, que a gente está chamando já de tsunami, do TLC. Que acontece? Ele veio aqui, cara, a gente estava bolando o Renascer, e muitos que estão aqui participaram do Renascer, que foi um retiro que a gente fez com o Ed Carlos, que é o coordenador do estado de São Paulo, para o subregional, que a gente quer levar para o estado de São Paulo todo isso aí, viu, Junão? É um retiro para o telecista fazer TLC. Porque muitas vezes o telecista fez o TLC do Luizinho, ou ele fez o TLC do Junão, ou ele fez o TLC do Antônio. Mas ele não fez o TLC que o Padre Haroldo pensou. Então a gente queria eles fazer um TLC diferente e as pessoas saíram de lá. Mesmo que as pessoas tenham carismas diferentes, suas paróquias e tal, a gente saiu em Pentecostes, todo mundo falando a mesma língua. Entendeu? Então, o Bortolin baixou aqui, o Nanico pegou o carro dele em Sertãozinho, baixou aqui, nós tomamos um café de 1 hora, os caras andaram muito mais que isso para tomar esse café comigo, e falaram assim, nós vamos fazer um retiro que começa na sexta, sábado e domingo. Eu queria fazer um retiro que começava sábado à tarde, sabe? Porque
porque o pessoal estuda, muito de longe, muito difícil. Eu falei, não, sexta, sábado, domingo. Aí nós temos 70 coordenadores aqui nesses 25 TLCs. Você sabe quantos coordenadores tinham? Olha lá, a Fran tá aqui para falar. 70. Na sexta-feira, 7 horas da noite. Todos estavam lá. Até a Rosana, coitada, que era aniversário dela, tinha uma viagem marcada, ela cancelou e foi. Que é de Ariranha, coordenadora de Catanduva, lá da diocese. Entendeu? É providência. Quando a gente quer, cara, Deus... Mas quando a gente quer, vírgula, pergunte para Deus se Ele quer também. Se Ele quer, eu quero. Né? Eu acho que é da vontade de Deus, cara. Da vontade de Deus. Porque o Luizinho, por mais que eu conheça muita gente, tem um WhatsApp de todo mundo, jamais conseguiria juntar lá em Taquaritinga 70 líderes numa sexta-feira à tarde. Com banda de um lado, com intercessão de outro lado, e levando não sei quantos quilos de comida dentro do carro, que eu não sei como que eu conseguia tudo aquilo. Mas graças a Deus, por inspiração de Deus, a gente conseguiu realizar. Não por mim, né? Que é simplesmente eu sou um miserável à procura da misericórdia. Hoje eu entendo um pouco o meu papel, sabe? Um cara da cidadezinha de Batatais, num estado de São Paulo gigantesco, num TLC muito mais gigantesco, do mundo gigantesco, de uma igreja maravilhosa, universal que nós temos, num universo sem fim, que nós somos Jesus Cristo, a gente acha que é alguma coisa, né? Então, a gente tem que fazer o mínimo que nos é cabido. Fomos feitos para fazer as coisas pelos outros, e só. Né? Que a gente possa cumprir nossa missão. E isso alegra o nosso coração, né? E não só alegra o nosso coração, como faz a gente transpassar as nossas dificuldades, as pedras que vão acontecer, que vão surgindo ao longo do caminho. A Sheila é a coordenadora aí, não é? Sheilinha, que eles falam? Ela que estava com a gente semana passada. Ó, eu vi um pedacinho da sua live, viu? Eu quero te conhecer melhor também aí, pra gente tocar uma ideia. Vem rezar o terço com a gente, com o Braulino. Junão, você tem que rezar o terço com o Braulino, viu? Esse aí você não escapa, não. Na verdade, eu apareço lá, eu só não entro, mas eu tô aqui quase todos os dias. Não, mas me espera que vai chegar um convite formal pra você. Ô Luizinho, então, falta pouco tempo pra gente... o tempo voa, né? Quando o papo tá assim bom. Toda quarta-feira o papo tá bom e voa. Mas pra gente poder finalizar, como que tá esse projeto? O Borto tá aqui, o Tarzan, o Ricardinho, são grandes amigos, pessoas assim fantásticas. Conta pra gente como que é esse projeto da segunda-feira, pra gente poder potencializar isso e que todos os telecistas eles consigam entrar, não é aqui pelo Instagram, como tá funcionando, conta pra gente um pouco, já deixa emplacado aqui o convite para as pessoas colocarem o celular para despertar na segunda-feira, conta um pouco pra gente. Tá, vou ser breve. O projeto das lives TLC Nacional foi uma iniciativa, durante uma live que eu fiz com o Bortolini, ele falou, cara, essa terceira onda que a gente fez no Renascer, pandemia, nada pode parar. Aí ele leu um livro, uma passagem do Papa Francisco, né? Que eu vou esquecer o nome da encíclica agora, porque eu não estava preparado para isso, mas que falava para a gente evangelizar além das paredes das nossas paróquias, né? Para ir além. As pessoas que precisam da gente, não era as que foram buscar, por exemplo, um macarrão lá na porta da noite do macarrão, mas é aquela que a gente levou lá na edificação, é que as meninas levaram um pouco para baixo das lojinhas, onde estavam dormindo as pessoas. A gente tem que levar essa palavra mais longe. Eu vim pensando hoje na estrada o que falar, e na verdade nada do que eu pensei em falar aconteceu. Mas simplesmente que a gente às vezes é muito cômodo, Junão. A gente tem os nossos amigos, a gente evangeliza os nossos amigos. Mas a gente não evangeliza os nossos inimigos, nem evangeliza aqueles que são mais difíceis de evangelizar. Ou que a gente tem medo de chegar perto, ou que a gente acha que, né? Por exemplo, a gente para pensar a comunidade da Divina Misericórdia, aqui de Batatais, eles têm um lema lindo. O lema lindo é o seguinte: nós queremos aqueles que ninguém quer. Cara, eu vendo o Padre Júlio Lancelotti está fazendo uma live agora, e ele fala muito isso. Padre Júlio aí de São Paulo, da Moca, né? O Padre Júlio fala assim, cara, você imagina você ser uma pessoa que ninguém te quer, ou ninguém te espera, ou ninguém sabe nem seu nome, Junão. Você chega em casa, você tem sua esposa, filha, chega em casa, tem minha esposa, filha, eu saio do trabalho, eu sei para onde eu vou. A pessoa não tem para onde ir, porque lá não tem ninguém a que espere. Sabe? Isso é profundo. O coração de Deus tem que chegar lá. E como foi com o Padre Haroldo na experiência de rua que ele teve, ele falou justamente isso. Deus
nos fez para isso. Muitas vezes a gente fica parado na nossa missão, né? E eu falo isso com propriedade, sabe por quê? Não porque eu faço, mas é porque na minha vida inteira eu deixei de fazer. Hoje eu sinto a diferença. Quantas pessoas, se tivessem o mesmo chamado, a mesma oportunidade que eu tive, eu faço essa conta na minha cabeça, já teriam mudado o mundo, igual está escrito no livro aqui de Agostinho. Uhum. Essas pessoas já teriam mudado o mundo muito melhor que eu. Porque o tempo que eu perdi, hoje eu quero recuperar, mas tudo no meu tempo. Entendeu? Tem meu trabalho, tem minha família, entendeu? Tudo no meu tempo. Né? E a gente precisa chegar mais longe. Então, veio nessa questão da gente levar para águas mais profundas, evangelizar sim o TLC. Muitos TLCs e muitos movimentos foram frutuosos durante o período de pandemia com a internet, como a gente está fazendo, como você vê, ninguém para. Né? Que esteja 5, 10, 15, 20 pessoas, mas está ali fazendo. Mas muitos padeceram na pandemia. Não dá para reunir, não tem como fazer. Então a gente tem que seguir. Então foi a iniciativa do Bortolin, conversou com o Maico, movimentou o nacional e falei, gente, unidade. Estamos passando por um ano complicado, por uma quarentena, tempo de Deus. O que vamos fazer com esse tempo de Deus? A gente reclamava que não podia fazer as coisas porque a gente não tinha tempo, e agora a gente está recluso. Né? Então Deus falou assim, pronto, eu te dou o tempo. É preciso ir além. É o combustível do foguete, que a gente olha para o foguete e fala assim, foguete, você jamais vai alcançar o céu, porque isso é muito pesado. Né? E depois que você está cheio do Espírito Santo, o foguete vai te levar para o céu, só que a nossa gravidade ainda é grande, porque quanto mais alto a gente chega, mais o peso vai puxando a gente para baixo para voltar. Só depois de um tempo, lá no nível dos santos da sabedoria, né? Depois de tantas casas nas moradas moradas mais profundas, que você vai alcançar uma fase uma fase ali do espaço que você não sofre tanto mais efeito dessa da Terra, né? Desculpa, como que é a palavra mesmo que eu tinha falado? Eu esqueci. Que é a gravidade da Terra. Né? A gente já entra, e Deus só puxa a gente não precisa mais nem, né, de impulso. Então, essa unidade, tá? A terceira onda, as lives do TLC Nacional estão cravadas no horário das 9 da noite de segunda-feira. Todos nós, como TLCistas, vamos fazer nossas lives nas terças, nas quartas, nas quintas, nos domingos, às 7 da noite. Às 9 da noite, vamos todos nos unir. Nós temos um lugar como o Encontro Nacional para estar junto. E esse junto não vai parar, não. Setembro já tem programação. Legal. Né? E a gente vai terminar essa primeira série de 5 lives com o Bortolin. Semana que vem tem o Júlio, 9 da noite, falando de conversão e missão, porque o Júlio é uma conversão violenta. O Júlio, inclusive, é um repetente do TLC. Ele fez o TLC, não aconteceu nada na vida dele, que ele era um usuário de drogas. E, de repente, ele foi lá e fez o TLC de novo. Hoje é um grande missionário. Legal. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente precisa de uma segunda chance. Eu tive essa segunda chance. Acredito que todos nós aqui, nesses 29, 30 que estão, teve uma segunda chance. É Cristo chamando você de novo. Falou assim, ó, vem pra minha vinha. Por que você não veio ainda? É porque eu não fui chamado. Não, você foi chamado às 8, mas eu tô te chamando às 5 de novo. Porque pode ser que não tenha 6 horas. Tá? Vamos junto. Então, todo mundo às 9 horas, pessoal, durante esse mês de agosto, de segunda-feira, não perde esse impulso. Vamos contribuir para a gente ver conteúdos novos. E melhor, temos os canais, vamos contribuir para ajudar a gerar esse conteúdo também. Vamos integrar mais os TLCs. Eu quero TLC eu quero poder contar com o TLC lá de Salvador. Eu quero poder contar com o TLC de Santa Catarina, de Curitiba, Espírito Santo de Ponta Porã, de Maceió. Exatamente, falou Maceió junto. Maceió tem que estar junto, pronto. Veio no coração. E é isso, cara. Nós somos um movimento, a gente não pode ficar parado. Entendeu? O movimento não pode ficar parado, né? Diferente de qualquer outro retiro. Diferente de qualquer outro curso. Nós somos um movimento. O único movimento de treinamento de liderança que existe. Não existe outro. Cabe a nós, TLCistas, ser treinadores da palavra de Cristo. E o treinamento, diferente das outras coisas, Junão, é o seguinte, você faz aí o detox, que eu tô vendo, né? O pessoal não pode parar, o pessoal tem que ter a frequência, não tem? Tem que continuar. Tem que continuar. Treinamento é assim, se eu for querer perder minha barriga fazendo um dia de academia ou 3 dias de academia só no final de semana, não vou ter resultado. Se eu quiser ter meu resultado, eu tenho que ser persistente. Mesmo com as dificuldades.
Mesmo que no começo doa, mesmo que no outro dia eu não consiga andar. Mas é assim que a gente vai ter que seguir. É isso aí. Então, e um passo às 9 de horas cada de vez. um passo de cada vez. Toda segunda-feira, pessoal, como telecista de norte a sul, vamos juntar, tá? Pra gente estar junto nessas lives aí, que não é um projeto só do Bertolini, não é um projeto do Luizinho, não é a vontade do Michael, né? Mas simplesmente uma inspiração do Espírito Santo que falou, precisamos nos unir. O nosso Papa, o nosso Pai Maior falou, vai além daquela parede da tua paróquia e evangeliza aquele. Aí a gente não sabe, o pessoal de Itapemirim alugou uma casa para um menino que está há 30 dias sóbrio, sem drogas. Não fez o TLC, né? Aí eles colocaram, ele recuperaram, o Pablo está aqui também. História linda, o menino gravou uma história no dia da Pastoral da Sobriedade. Ele gravou um vídeo para o Bertolini postar. Ele falou assim, eu sou um fruto do TLC. Se não fosse a palavra mágica, a acolhida, eu estaria na rua. Quando o Marconi esteve aqui, o Marconi também falou da acolhida, testemunho meu também. Então, se nós estendemos o braço igual o nosso Senhor está sempre estendendo o braço para a gente, vidas são curadas, né? Em todos os momentos, todas as situações. Então, quem está vendo essa live, seja ao vivo, seja depois, é bom você saber que nosso Senhor está sempre de braços abertos, com as mãos estendidas para poder te acolher. Nunca é tarde para você voltar, nunca é tarde para você voltar a experienciar Deus. Não é voltar no passado, aquela experiência lá, não, é uma experiência atual, uma experiência que Deus quer te proporcionar hoje. É lógico, a gente fica com aquela marca do passado, aquele primeiro encontro, mas esse primeiro encontro pode se repetir todos os dias. Se você está ouvindo isso agora, é o Senhor falando para você, venha ao meu encontro. Eis que estou à porta e bato mais uma vez. E quantas vezes forem necessárias, porque eu sempre vou estar aqui para te acolher. Essa é a palavra de Deus para você que ouve isso hoje à noite, a hora que você estiver ouvindo isso. Para que dessa maneira nós sintamos o nosso coração alegre em saber que somos acolhidos. Né? O Luizinho falou, se você voltar um pouquinho aqui na live, ele falou, né? É dureza quando você não tem para onde você ir. E nós sabemos que o nosso lugar é o céu. Então, independente de como está a sua situação hoje, não é esse o nosso lema? Nós podemos ir sempre mais alto. Não é, Luizinho? Sempre. Sempre mais alto. Então, tem 3 minutos ainda, pelas minhas contas aqui. Eu te agradeço de coração. Você é um cara fantástico. Deu para a gente, pelo menos, dar uma pincelada naquilo que você é. Não naquilo que você faz, naquilo que você é, na sua essência. Isso é o que move as nossas vidas. A live vai ficar salva aqui no IGTV, vai ficar salva depois no canal lá no YouTube. Então, se você ainda não segue lá no YouTube, é Junão Sempre Mais Alto. E lá tem vários links para você também seguir o Movimento TLC, lá no YouTube também, é onde acontecem essas lives às 21 horas nas segundas-feiras. E também às 6h43, todos os dias, no Instagram aqui do TLC de Batatais com I, não é com E igual eu coloquei hoje, né? Batatais com I, você pode rezar o Santo Terço. Então, coloca lá o fone de ouvido, reza junto com o pessoal, porque é um momento que você tem de você demonstrar a sua espiritualidade mariana, católica, e para você ter um momento de encontro com Deus também. Luizinho, para a gente poder finalizar. 6h43 para ficar fácil de lembrar que é 17:07. Por isso que é o marketing do negócio. E legal. Você falando isso aí, Junão, veio de encontro com uma passagem também, não sei se foi, esse é Augustinho, eu posso estar enganado, tá, pessoal? Depois eu vou procurar. Mas todo momento que você pensa voltar para Deus, ele não está lá te esperando, ele já está no seu encontro, já está no seu caminho. Amém. Já está indo para te encontrar. E eu só tenho a agradecer, cara, os amigos que eu tenho, essas pessoas aqui, todos são pessoas que eu jamais conheceria se não fosse o TLC. Né? Eu sou padrinho de casamento da Gabi, que está aqui. Sabe? Então, outras cidades, cara, amizades que a gente... O X está morando em Pereira Barreto hoje, que é lá na divisa com Mato Grosso do Sul. Ele é de Guariba. A gente juntos, cara, fizemos grandes coisas há 10 anos atrás e hoje com o filho lá, com a família dele, ele está aqui hoje prestigiando. Entendeu? Inclusive, então, na live, tá faltando aqui, 27 segundos. Na live de sexta-feira do TLC de Campo Limpo, a gente tem uma ex-coordenadora que mora na Irlanda.
Então também você pode prestigiar. A Elaine, às 22 horas, TLC Campo Limpo. Deus abençoe, meu irmão, você e sua família. Conte sempre com as nossas orações. Deus abençoe todos vocês, TLCistas. Encaminha depois essa live para todo mundo.